Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo Congresso Brasileiro de Saúde do Homem. E vamos começar agora a nossa palestra sobre exercícios físicos aplicados da prevenção à reabilitação sobre os males causados pelo Covid-19. Agora deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou Beto Soares e sou profissional de educação física. Eu tenho especialização em fisiologia do exercício com aprimoramento em metabologia. Hoje, trabalhando com a parte clínica e também na parte empresarial, fazendo grandes negócios na área fitness e na área de saúde. Então vamos lá para a nossa palestra. Vivemos hoje num momento bem delicado. Estamos no meio de uma grande pandemia, talvez a maior pandemia da história. É a pandemia das doenças crônicas não transmissíveis. Essa pandemia nós conseguimos entender como são as doenças causadas pela baixa habilidade de atividade física e uma nutrição irregular. E hoje, em paralelo, também vivemos uma outra pandemia, a pandemia do Covid-19, que ela causa grandes problemas respiratórios e circulatórios no paciente. O Covid-19 é responsável pela grande situação que vivemos no momento, tá? Situação de desespero real, um desespero mundial. Isso porque ele tem uma grande característica que ajuda a proliferar as doenças, que é o seu ciclo de incubação. Esse ciclo de incubação pode durar até 15 dias, o que apresenta uma grande possibilidade de você transmitir para o outro, já que você já está no momento de transmissão, mas você ainda não percebeu ou não ainda foi atacado pelos sintomas da doença. Então, isso faz com que você passe mais tempo com a doença, ainda em transmissão, virando um vetor da doença, e só então, depois de algum tempo, você vai perceber que você está com ela. Então, hoje sabe-se que a grande parte dos pacientes que desenvolveram os sintomas e até mesmo faleceram pelo problema, apresentavam características em comum, como causados por comorbidades metabólicas, como dislipidemias, como obesidade, tá, em geral, problemas cardíacos, quanto à condição de diabetes. Então, hoje sabe-se que o vírus ele consegue se multiplicar, consegue desenvolver de forma muito mais facilitada nesse tipo de pessoa. E nós percebemos também que a comunidade brasileira, a grande população brasileira, 65% dela sofre desse sobrepeso, dessas causas que se desenvolveram a partir de uma baixa atividade física, uma baixa qualidade de atividade física e também pela alta ingesta de uma alimentação de baixa qualidade também. Faz com que ele desenvolva esses problemas metabólicos que criam uma grande área de cultura do Covid-19. Então, estudos já mostram que pessoas infectadas pelo Covid-19, que tinham uma grande qualidade de atividade física diária e uma boa qualidade alimentar, elas não sucumbiram aos sintomas e também algumas nem mesmo desenvolveram os sintomas. Algumas até percebeu-se que a recuperação foi muito rápida, ou seja, o seu sistema imunológico foi suficientemente capaz de neutralizar o vírus e simplesmente deixar de ser um vetor da doença. Então, podemos ver que nesse quadro populacional existem o tipo de pessoa que é de excelente campo de cultura do vírus, que são as pessoas que têm acúmulos de gordura muito mais intensificados. Pessoas que têm uma condição de mobilidade reduzida, que são vou dizer que são hipocinéticas, que têm baixa mobilidade, têm baixa quantidade de gasto de energia, que vive numa situação sedentária, ou seja, não tem um gasto de energia suficientemente capaz de elevar o metabolismo e causar adaptações para com que o corpo fique resistente a esse vírus.
E do outro lado, nós temos as pessoas que praticam exercícios físicos de força, criando grandes qualidades para você ficar cada vez mais resistente a esse vírus. Temos também pessoas que praticam atividades de alto tempo de duração, atividades cíclicas, onde eleva a condição da sua captação de oxigênio. Então, essas pessoas que praticam atividades físicas, praticam, na verdade, exercícios físicos, elas têm uma melhor condição de resistência e combate ao coronavírus. Ok, agora vamos entender um pouquinho mais sobre como é que o vírus age na célula. Nós entendemos que, primeiramente, nós temos que ter toda aquela condição de cuidado, tá, com as mãos, a condição de cuidado usando as máscaras, porque sabemos que o vírus ele consegue entrar no nosso corpo através do contato dele com mucosas, tá, e até mesmo através de gotículas de saliva, gotículas de muco, tá, espalhadas pelo ar. Quando ela é inalada, vai direto para os pulmões. Então, quando chegam nos pulmões, elas atacam as células dos alvéolos pulmonares. Então, essas células, elas têm uma característica muito interessante, bem específica para o desenvolvimento do Covid-19 no nosso corpo. Essas células apresentam, de forma abundante, esse conector aqui, tá? Esse receptor azul, que é chamado de ACE2, que é a enzima conversora da angiotensina. Essa enzima ela é fundamental no processo de regulação da pressão sanguínea, tá bom? Então, é ela que acaba sendo um receptor fantástico para o Covid-19. Então, essa ilustração aqui mostra o vírus, tá? Que tem a sua forma encapsulada aqui e também a sua forma espinhosa. Essa forma espinhosa é chamada de espícula viral. Não é por aí, pessoal, que ele vai injetar o seu material patológico. Não, esse material, essa formação, é apenas para ele se conectar à célula. Nós sabemos que todas as células têm seus receptores, onde vão se juntar a outras células para fazer conexões, para entender a célula e fazer a sua conexão com ela, tá bom? Então, nesse caso aqui, o Covid-19, ele, com suas espículas, ele entra em conexão com a ACE, que é a enzima conversora da angiotensina, ela se conecta perfeitamente com as espículas virais. Quando ocorre essa conexão, uma outra, tá, enzima, ela faz uma quebra, ela transforma a conexão a espícula viral, tá, de uma forma que ela se conecte perfeitamente com a ACE2. Então, no momento que ocorre essa conexão, ocorre uma mudança na sua estrutura, então, chamado de fusão celular. E essa fusão, agora sim, permite com que ela se abra, ou seja, se o vírus fez uma fusão com a célula, eles ficaram praticamente um organismo só. Então, ele permite agora a penetração do seu componente viral na célula. Tudo bem? Entenderam como é o processo? Então, o componente viral entrando na célula vai para todos os processos de ribossomos, vai para o núcleo da célula, começam a se fazer suas pequenas produções de componentes patológicos e se formam dentro da própria célula o novo vírus, onde eles conseguem agora sair da célula e conectar-se com outras células mais. Sabemos que o ACE2 ele é o principal conector do vírus. Então, o que aconteceria se houvesse uma mudança na estrutura dele? Houvesse uma mudança na expressão gênica dele? Então, nesse caso, acredita-se que com essa mudança não haveria, então, uma conexão entre o vírus e a célula. Então, o vírus deveria procurar agora uma outra forma de se conectar à célula, porque agora pelo ACE2 não vai conseguir.
Então, essa ilustração mostrou o seguinte, que o ACE2 é o principal receptor celular da conexão do Covid-19. Então, existe uma substância, que a gente vai falar daqui a pouco, e vai mudar a expressão dessa enzima, o que pode acarretar numa ineficiência no acoplamento do vírus. Então, qual é a responsabilidade do exercício físico no combate ao Covid-19? Eu coloquei esse pequeno texto aqui, que é uma analogia com aquela antiga expressão que a melhor defesa é o ataque. Nós vamos fazer uma pequena mudança, que o melhor ataque garante uma melhor defesa. Então, vamos atacar o corpo primeiramente. Quando você faz o exercício físico, você causa um estresse no corpo, você causa um ataque no corpo. O teu corpo ele sai da homeostase e tenta se reequilibrar. Nesse processo de reequilíbrio é que ocorrem as adaptações fisiológicas que nós vamos falar agora. Então, uma grande relação com a melhora, tá, ou simplesmente combate ao Covid-19 é simplesmente quebrar a possibilidade de entrar pouco oxigênio no corpo. Então, nós sabemos que quanto maior é a capacidade pulmonar, maior é a capacidade de entrada do oxigênio no corpo, maior então é a oferta de oxigênio nos alvéolos. Então, nós sabemos que um dos grandes problemas causados pelo Covid-19 é justamente as lesões alveolares. Essas lesões são causadas pelo vírus, causando uma formação de fibrose, tá, nessas áreas de captação de oxigênio, o que atrapalha essa passagem do oxigênio para os capilares. Então, essas portas de entrada elas se fecham por condição dessa fibrose. Então, as outras áreas do corpo onde não tem a fibrose, elas estão ainda funcionais. Então, é de fundamental importância que a gente consiga aumentar cada vez mais a expansão torácica, aumentando a capacidade pulmonar, porque quanto mais ar entrar no pulmão, mais oxigênio é ofertado através desses sítios ainda livres, esses alvéolos ainda funcionais, ok? Então, é de fundamental importância que, na prevenção para os problemas que podem vir na consequência do coronavírus, é importante que você já tenha essa condição de expansão torácica mais eficiente, de capacidade pulmonar, capacidade de oferta de oxigênio para o corpo. Então, as atividades que podem promover isso aí são atividades com um objetivo, tá, de aumento respiratório, como, por exemplo, são atividades que chamamos de cardio, tá? São as atividades cíclicas, que são de movimentos repetitivos por um longo tempo, são atividades que usam o teu corpo para fazer cada vez melhor essa respiração, como yoga, pilates. Então, todas essas atividades, tá, são suficientemente capazes de promover um aumento da sua capacidade pulmonar. Mas vamos lá, não adianta apenas ofertar muito mais oxigênio para o corpo se o teu corpo não tem grandes captadores desse oxigênio, ou seja, tem grandes receptores, não tem uma grande quantidade de mitocôndrias. Então, também é de fundamental importância que você aumente a sua condição de, não somente de oferta de oxigênio, mas de uso desse oxigênio. Então, esse oxigênio ele é consumido e trabalhado no sistema de energia lá nas mitocôndrias. Só que essas mitocôndrias elas conseguem, sim, aumentar o seu número. Então, vamos lá. Imagina que você, então, hoje está precisando de oxigênio e você tem apenas 5 portas para esse oxigênio entrar. Se você tem, por exemplo, oferta 20 moléculas de oxigênio, cada um vai entrar numa porta e vai ficar com ainda digamos que um engarrafamento, tá? Você não vai conseguir, de forma eficientemente rápida,
usar todo esse oxigênio, porque tem apenas, digamos aí, 5 portas para eles passarem. Quando você faz exercícios físicos, onde você tem uma condição de uso cada vez mais de oxigênio, uma necessidade cada vez mais de oxigênio, uma necessidade quase que regular, isso nós encontramos nas atividades de média a longa duração, com intensidade de 70% a 85% da frequência cardíaca máxima, por exemplo. Uma corrida, uma natação, um ciclismo, são atividades que são mais prolongadas. Quando o estresse chega no corpo, o corpo começa, então, durante e após as atividades, fazer os trabalhos de adaptação sobre esse estresse, sobre tudo aquilo, todo aquele catabolismo causado pelo estresse. Uma das condições dela é aumentar o número de mitocôndrias. E aumentando o número dessas mitocôndrias, eu consigo usar cada vez mais oxigênio que está sendo ofertado. Se a oferta de oxigênio aumenta e a minha quantidade de mitocôndrias aumenta, então o meu sistema circulatório, o meu sistema respiratório fica cada vez menos sobrecarregado. Por quê? Tudo aquilo que eu canso, eu preciso de oxigênio para me gerar um balanço do oxigênio e o gás carbônico dentro do meu corpo. Então, esse balanço, tá, quando ele não está muito bem feito, eu fico em acidose metabólica. Eu canso mais rápido. Eu tenho mais processos de acúmulo de hidrogênios no meu corpo. Então, quando esse equilíbrio vem, causado pela oferta do oxigênio, causado pela absorção desse oxigênio, eu entro de novo em equilíbrio, eu consigo prolongar cada vez mais, forçando cada vez menos o meu corpo. Então, quando uma pessoa está com Covid-19, nós percebemos que há um aumento da frequência respiratória dele, porque o corpo está pedindo uma maior oferta de oxigênio. Essa maior oferta de oxigênio, se entrar pelo corpo, ou mais que entre pelos alvéolos, tá, funcionais, ou seja, os saudáveis ainda, quando entra no corpo, ainda assim não tem porta suficiente para ele poder ser consumido, ou seja, por mais que eu oferte esse oxigênio, ele não consegue, tá, trabalhar no processo de energia, fazer o processo de equilíbrio metabólico. Então, por isso que nós ficamos puxando cada vez mais ar, tá? Ficamos com a frequência respiratória cada vez maior e mais prolongada. Então, eu tenho mais condição de ter mitocôndrias ativas e esse processo de oferta de oxigênio vai cada vez mais ser usada pelo corpo, porque eu tenho mitocôndrias ainda para trabalhar nesse processo de energia. Agora, quando você tem poucos sítios funcionais alveolares, ou seja, são os alvéolos que não foram lesionados pelo Covid-19, sim, ocorre um aumento da frequência respiratória, ocorre um aumento da necessidade desse transporte para todo o corpo. O transporte ele é causado pela condição cardíaca e vascular. Quando eu tenho hemácias passando, tá, eu consigo colocar o oxigênio nas hemácias, que vão formar as hemoglobinas. E as hemoglobinas vão fazer o transporte. Então, é fundamental também que a condição nutricional, tá, esteja muito boa. É fundamental que a condição de reforço cardíaco esteja boa. Tá? Então, se você se preparar de forma física, você vai conseguir realmente ter uma melhor condição de recuperação caso você seja contaminado pelo Covid-19. E nesse caso, nesse momento de reforço da condição cardíaca, vamos falar também do reforço muscular. Então, todo o trabalho de força, ele faz com que tenha também um aumento na força cardíaca, porque exige muito mais do músculo cardíaco aumentar o débito cardíaco. Então, essa força de contração fica cada vez mais
acentuada. Se aumentar essa força, o próprio miocárdio ele sofre uma pequena hipertrofia, que é fundamental para melhorar a condição do débito cardíaco. Mas vamos lá. Todo trabalho de força exige muito mais da nossa condição músculo-esquelética. Então, sempre que eu faço um trabalho, por exemplo, de musculação, eu uso a condição de contração muscular numa condição além da minha condição usual, habitual, diária. E é justamente essa condição de trabalhar no além da minha normalidade funcional é que vai causar as adaptações na condição da estrutura muscular. E toda vez que eu faço um treinamento de força, um treinamento onde eu exijo uma condição muscular muito maior do que a minha condição funcional diária, uma pequena proteína chamada irisina, ele é produzido e liberado pelo músculo esquelético. Então vamos lá, toda vez que eu faço um treinamento de força numa condição além da minha condição habitual, usual do meu dia a dia, onde eu uso esse músculo, ocorre uma liberação, tá? Vou dizer que é uma síntese de irisina, que ele é liberado pelo músculo e entra na corrente sanguínea. Quando ele é liberado pelo músculo, ele cria algumas funções diversas no corpo todo. E uma das funções se mostrou muito interessante nesse combate do Covid-19. Vamos lá. Aqui nessa ilustração, nós vemos aqui o Covid-19 com suas espículas, que nós já vimos anteriormente, e o seu receptor ACE2. A irisina, ela ataca esse receptor ACE2 e faz com que, de forma, mude a expressão do gene do ACE2. E assim que ele muda essa expressão do gene, ele perde um pouco da sua característica, perde um pouco de sua função. Então, ele impede esse acoplamento facilitado. Então, a irisina chega aqui, faz com que o ACE2, o receptor ACE2, crie uma condição em que não funcione tão bem a sua condição de acoplamento. E quando ele não funciona, o vírus não consegue se conectar à célula, porque lembre-se que essa é a porta de entrada do vírus. Então, quando ele não se conecta, ele procura outros sítios, tá, de conexão. E nisso que ele fica procurando, ele perde tempo de contaminação. E quando ele perde tempo de contaminação, os nossos linfócitos, nossos macrófagos, eles têm condição maior, ou seja, têm melhor tempo para encontrar esse vírus e literalmente destruí-los. Então a irisina ela te ajuda a aumentar o tempo, tá, em que o vírus não consegue se conectar à célula. Então, aumentando o vírus, o teu sistema de defesa consegue ter um tempo suficiente de eliminação desse vírus. Então, falando agora dos leucócitos, como já foi citado anteriormente, a função dele é eliminar esses vírus, é eliminar esses corpos estranhos que entram no nosso corpo. Só que temos que ter cuidado com ele também. Que cuidado é esse? Atenção, todo leucócito, eles têm, como todas as células, todas as substâncias do corpo, eles têm que funcionar. E para funcionar muito bem, eles têm que ter um combustível de funcionamento, um combustível metabólico. E o alimento desse leucócito ele é justamente um aminoácido chamado glutamina. O aminoácido que é abundante no nosso corpo e ele é usado para várias reações também no nosso corpo. Ele é usado como energia para várias coisas. Uma delas é justamente o alimento principal do nosso linfócito. Então, sempre que nós fazemos um exercício físico, essa glutamina ela é usada também, junto com a glicose, para entrar no ciclo de Krebs, por exemplo. Então, quando ela entra no ciclo de Krebs, ela entra para formar também energia. Então, quer dizer que nós usamos também a glutamina na condição de fazer energia. Lembrando que pós-treino, pós-catabolismo,
pós-estresse físico, essa glutamina também ela é utilizada no processo de recuperação celular. Então vamos lá. Ela é usada para muita coisa, inclusive é o alimento principal dos linfócitos. Verificando aqui nessa nossa ilustração, podemos dizer que, mostrando em um gráfico, podemos dizer que quando nós fazemos um esforço físico, tá? Nós também percebemos que a curva da glutamina ela se altera. Quando a curva de esforço ela é maior, a curva da glutamina também é maior, porque quanto maior o esforço, maior a necessidade de produção de energia e maior a necessidade de reparação celular pós-estresse. Então, nós percebemos que quando fazemos o esforço, quando fazemos o exercício físico, a quantidade de glutamina momentânea, ela baixa, ou seja, a quantidade de glutamina momentânea para o linfócito, oferecido ou ofertado para o linfócito. Essa oferta, ela baixa e, com o tempo, o corpo vai lá e se recupera às suas condições normais. Então, vamos lá. Qual é o grande cuidado que nós devemos ter com a glutamina? Primeiro, fazer uma alimentação muito bem balanceada para que a sua condição de glutamina esteja sempre em condições normais. Quando fizer os esforços, fizer as atividades, os exercícios físicos regulares, é muito importante que você fale com o nutricionista para controlar essa condição de glutamina durante e pós-esforço, ou seja, fazer uma suplementação, se necessário, fazer uma suplementação dessa glutamina, para que seus níveis de glutamina estejam normais, sempre mantendo as condições de oferta para os seus linfócitos sempre em alta. Porque se você não tiver essa condição, a glutamina vai baixar e se você tiver naquele momento com o Covid-19, tá, for um portador mais assintomático, ou seja, ele entrou no seu corpo, mas não conseguiu ainda fazer grandes conexões, existe uma grande possibilidade da insuficiência alimentar do linfócito, que é a baixa da glutamina, causar uma ineficiência na ação dele. E se o linfócito não for muito bem eficiente nas suas funções, não vai conseguir caçar e derrotar o Covid-19, dando ao Covid tempo para encontrar outras células que ele possa se conectar. Então, nós podemos ver nessa palestra que existe 4 tópicos que são sequenciais, são fundamentais para você se prevenir contra os males causados pelo Covid-19. Que é a primeira, sempre trabalhar a sua expansão torácica para você ter cada vez mais oxigênio no corpo e a oferta de oxigênio ser cada vez melhor para o corpo. Ao oxigênio entrar no corpo, ele tem que ser também muito bem metabolizado, muito bem usado pelo corpo. Então, é fundamental que as atividades, tanto de expansão, são as atividades de pilates, de respiração, a fisioterapia respiratória é excelente para fazer isso, atividades físicas, como correr, pedalar, andar, onde me exige muito mais capacidade respiratória, é muito interessante a prática deles para melhorar a condição também do seu VO2 máximo, ou seja, a sua qualidade de captação e uso desse oxigênio no corpo, gerando cada vez mais energia, causando uma baixa no estresse sistêmico. Mesmo assim, ainda é importante nós pensarmos em outro tipo de atividade, que é a atividade de produção de força, ou seja, a atividade de musculação, que seria o ideal para o momento. Quando eu faço uma atividade muscular, quando eu gero uma força acima da minha força habitual diária, gera uma adaptação em todo o meu sistema, gera uma adaptação na minha estrutura da célula muscular. E também, na prática, existe essa liberação dessa substância chamada irisina, que nós já vimos que ela já faz vários trabalhos no corpo todo e, inclusive, ela atrapalha o acoplamento do Covid-19. Porque se atrapalhar o acoplamento do Covid-19, ele demora mais para entrar na célula. E tempo suficiente esse é dado para os leucócitos trabalharem no todo o sistema em derrota, tá, do Covid-19.
e derrota desse vírus. Então, eu tenho que dar um tempo para o meu sistema correr atrás desse vírus e derrotar. Mas só é realmente eficiente a ação dos leucócitos se eles estiverem bem nutridos. Então, tome muito cuidado com a sua alta intensidade nos trabalhos para não baixar demais o seu nível de glutamina, assim como atividades de longa duração também baixam muito o nível de glutamina. Então, é fundamental que, em todas essas atividades, você tenha uma condição nutricional muito bem adequada para ofertar cada vez mais o combustível metabólico para o seu sistema de defesa. Com isso, finalizo essa palestra, agradecendo toda a coordenação pelo convite. Muito obrigado mesmo e espero que tenha colocado um pouco mais de assunto, um pouco mais de conteúdo no conhecimento de vocês. E nos vemos em um próximo momento. Até lá!